E uma das coisas interessantes que a gente vem falando há muito tempo, que nesses tópicos aí, últimos tópicos que foram lidos aí, é que quanto mais a gente atende, quem mais recebe? Nós. Compreende? Sabe, é uma questão até de egoísmo. Sabe aquele egoísmo bom? Compreende? Egoísmo bom. Fala assim, mas nem o egoísmo é bom. Não, tem, sobre a minha opinião. Tem a vaidade que é boa, tem egoísmo bom. Perfeito. O egoísmo bom, poxa, porque se nós estamos num mundo relativo e de materialidade, o que dá esperança para nós? O que dá incentivo a nós, se não for compreender que qualquer atitude nossa pode ocasionar no futuro uma dor ou um prêmio, um merecimento? Nós temos que entender, isso é só o ser humano que tem condição de prever isso aí. Animal nenhum tem condição disso aí. O animal tem instinto, mas o ser humano tem. Então, quando eu falo de egoísmo bom, é compreender, poxa, quanto mais eu atender na obediência do trabalho e no relativismo das minhas possibilidades, porque as minhas possibilidades são relativas, mais eu sou atendido. E nos fatores de atração, é interessante também uma coisa, olha, presta atenção, tanto que isso é interessante. No primeiro estágio de crescimento mediúnico, eu sou obsediado, certo? Todo mundo chega no espiritismo por causa de obsessão. Então eu sou obsediado. Se eu sou obsediado, o que tem em mim? O princípio da atração. Para ser obsediado, precisa você ter aquilo, certo? Então eu cheguei no espiritismo pelo processo de ser obsediado, estar em desarmonia espiritual, emocional, física. Tá, então eu recebo um auxílio, dá uma melhoradinha, e eu passo a trabalhar mediunicamente, depois de estudar, depois de ingressar e vincular ao trabalho e ao espiritismo. Então, eu passo a atrair os mesmos fatores energéticos que existem em mim, que me levou ao processo de desequilíbrio obsessivo. Eu atraio os espíritos com aqueles valores energéticos. Eu vejo isso demais. A hora que chega um determinado espírito, fala assim, esse espírito vai lá na Juscelia, esse aqui vai lá no Joênio. É dito e feito. Às vezes eu só faço as correntes assim, o passista vê. Eu só faço assim. Aí o médico está quietinho. Já viu muitas vezes, né? Você vai só faça assim, ó. Você está entendendo? Então eu vejo, o espírito está vindo aquele mundo de espírito, eu olho para um espírito. Não é que eu estou vendo o espírito, eu estou vendo o João, mas eu sei que ele está ali. Aí eu vi o fator energético. Aí eu Então, por quê? Porque a mesma condição energética do médium, o espírito tem. Então, aí faz a atração desses fatores energéticos. Certo? Esses dias, só a particularidade. Esses dias atendemos 2 espíritos, eram os espíritos do terreiro. Aí, a hora que eu vi eles, eu só apontei para o João. O João recebeu 2. Né? Era lá do pesado mesmo, né? Você está entendendo? Vai sair lá, ó. Aí eu só fiz assim. Aí o João me estribuchou lá. Falei, bacana. Então, chegou a ele por causa do fator energético. Né? Não sei da vida reencarnatória dele, mas que essa ligação tem muito, tem. Aí, o que naquele instante aconteceu? Atendeu os 2 espíritos, a primeira atração,
Foi porque está nele. Atendeu o Espírito. Quando atendeu o Espírito, ele recebeu o auxílio espiritual para atender eles. Então foi atendido também. Então ali foi um processo de uma promoção espiritual energética, certo? E aí, promoção por promoção, chega uma hora que não existe mais atração energética. Porque o médium já não tem mais. Mas a hora que chega nesse estágio, o que é que o médium tem? Energia positiva. Igual Cristo. Cristo tinha alguma atração, Cristo tinha algum... olha lá o espírito imundo que foi atacar Jesus Cristo. Ele tinha? Não, mas então ele tinha o quê? Aquilo que é conquista individual do ser, é o poder moral. Ele tem poder sobre os elementos. Você está entendendo isso? Então, entendendo isso, eu me coloco como egoísta, quero atender todos que for possível, porque chegará um dia que eu vou fazer igual Jesus, que transforma essa água em vinho, porque eu tenho o poder do elemento, porque eu não estou aprisionado mais à matéria, e nem ao mal, nem ao erro. Esse é o egoísmo bom. Agora, se eu não compreender isso, eu vou estribuchar por estribuchar? Eu estribucho, passo mal. Eu estou passando mal e nem estou atendendo o espírito, porque eu sou ruim demais. Eu paro de atender. Eu continuo sendo ruim, e os espíritos que seriam que eu fosse atender, continuam passando mal. Então, a compreensão faz-nos a liberdade da consciência e o aprendizado e o apego aos valores que eu vou conquistar no futuro. Isso chama fé. Aí vamos trocar o egoísmo bom para o poder da fé. Isso se troca, qual a forma? Porque a fé ela tem que ser trabalhada, não é? Movimentada, não está lá no Evangelho? Isso acontece quando? Quando eu vou despindo da minha inferioridade, de tanto atender espírito inferior, e tanto receber, eu começo então a atender por amor. Saiu do ego bom e passei para o amor da fé. Foi isso que aconteceu com Paulo de Tarso. Compreendeu? Isso que aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Estevão, isso aconteceu com os apóstolos, isso aconteceu com os cristãos da primeira época. No começo era a vaidade. Aconteceu com Francisco de Assis, humilde. No começo não tinha aquela vaidade. Tá? Tanto é que ele confrontou Roma. Mas chegou no estágio que ele despiu e pediu até a chaga de Jesus Cristo para que ele pudesse sentir o que o Cordeiro sentiu. Ali ele encontrou o pleno amor. Simples assim. Lindo demais, não é? Isso dá esperança para nós, dá obediência e dá as forças do sacrifício. Agora, se eu me aprisionar no ego negativo, que o ego negativo ele está sempre vinculado com a vaidade, eu desisto de fazer até as caridades mais simples. Fornecer um copo d'água, varrer um chão, eu vou afastando lentamente da caridade. Porque muitos espíritas se perdem pelo caminho. Qual que é? Esfria. Pois a caridade esfria e a iniquidade aumenta. Então eu pego o ego, transformo ele de braços dados com a vaidade, e ali o ego, seja bom ou seja ruim, com a vaidade, ele se transforma em negatividade. E eu abandono tudo aquilo que é sacrifício momentâneo, porque aí eu quero o prazer e os benefícios hoje, e não o sacrifício hoje e os benefícios amanhã. E quando eu quero os benefícios do prazer hoje, eu materializo tudo. Eu materializando, eu passo a não atender, a aproveitar, a não fazer sacrifício, a abdicar,
e a fazer escolhas que me darão facilidade e felicidade material. E a felicidade material chama-se prazer. E eu distancio da felicidade espiritual, que chama-se sacrifício dos valores carnais. Aí eu passo a ter, quando isso acontece, né? Eu vi um Divaldo dizendo assim: eu abri mão de alguns prazeres carnais, mas encontrei o prazer espiritual. Entendeu aí? É isso aí. Larga de ser materializado para ser espiritualizado. Olha que lindo. Isso começa então lá no entendimento de um chefe falante. Né? Outras opiniões. Compartilha da opinião de André Luiz, outros atores como o espírito Bezerra de Menezes e o próprio codificador Bezerra, no livro Drama da Obsessão, ditado a médium Ivone Pereira, cita e comenta os 3 principais fatores que levam à permanência pela espiritualidade superior das atividades de desobsessão no ambiente dos encarnados. Em verdade, nos ia dispensável aquela reunião. Resolveríamos, sim, o lamentável drama espiritual, dispensando-se o concurso humano, mas 3 fatores existia poderoso que nos animava ao feito. Ensinamento e aprendizado para os próprio homem, que urgentemente necessita conhecer os grandes dramas da humanidade, distendido para o além-túmulo. Ensejo de processo para os médios e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade, que assim se habilitaria a praticar a prática de inestimável feição da beneficência e mais facilidade para a convenção dos endurecidos. Espírito diante dos fenômenos mediúnicos espírita, cujo aspecto impressionante é de grande importância para um desencarnado. Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1865, completa e confirma as diretrizes anteriores. Tal a razão pela qual a intervenção dos homens muitas vezes é requerida para a melhora e alívio dos espíritos sofredores, sobretudo nos casos de obsessão. Certamente é dos bons espíritos e poderia bastar, mas a caridade dos homens para com seus irmãos da erraticidade é para eles próprios um meio de avanço que Deus reservou. A desobsessão por doutrinação dos espíritos necessitados pelos encarnados não só não é imprescindível, como seria dispensável, senão nós fosse um meio de avanço evolutivo, determinado pelas leis sábias e magnânimas de Deus. Ensinamento é aprendizado. Desejo de progresso para médios e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade e mais facilidade para a convenção dos endurecidos espíritos diante dos fenômenos mediúnicos espíritos. Forma a tríade que justifica a manutenção dos recursos humanos. Somos dispensáveis, porém úteis. A metodologia terapêutica da corrente magnética desobsessiva se inclui nas diretrizes relacionadas, mas associa-se de uma forma mais ampla
é dinâmica. As nossas possibilidades de auxílio são absolutamente necessárias da espiritualidade superior. Une o que temos de bom e útil a atuação especializada dos servidores da pátria maior. Essa interação permite a assistência a um universo maior de pacientes, estendendo os laços de fraternidade e os liames da beneficência, não apenas a alguns desencarnados, mas às falanges, não somente às entidades em condições de articular a palavra, mas também às que perderam a forma perispiritual, ovoidizando-se. Não simplesmente a alguns encarnados, mas a dezenas, centenas, não meramente ao desequilíbrio psíquico das instituições e das equipes desobsessivas, mas também a recuperação e tratamento dos lares e ambientes dos doentes da alma, não unicamente ao tratamento dessa ou daquela causa etiológica da obsessão, mas a terapia completa é possível de todas as suas causas e consequências.